E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para mais uma aula sobre movimento harmônico simples. E hoje a gente vai ver a equação da posição em função do tempo para o movimento harmônico simples. Considere uma partícula que descreve um movimento circular de raio r e velocidade angular ω. Considerando que o movimento descreve um semicírculo com um diâmetro indo de A a menos A, assim, quando uma partícula estiver num ponto S, terá um equivalente S' do outro lado do semicírculo. Daí podemos considerar só uma parte desse semicírculo. Então aqui a gente tem o nosso movimento do semicírculo, é um movimento circular uniforme, que vai de menos A até A, e ele tem um raio R, e aqui o nosso S, o nosso ponto S, e do outro lado um ponto equivalente chamado S', beleza? Dito isso, dá para a gente partir aqui no meio e considerar só esse trecho aqui, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar só esse trecho aqui. Se eu considerar só esse trecho fazer as coisas, eu posso colocar para esse trecho aqui. Com isso, a gente pode analisar esse movimento circular como um movimento harmônico simples, onde a sua amplitude é o próprio raio, tá? O raio R, o período do movimento circular é igual ao período do movimento harmônico, tá? E o deslocamento a gente vai chamar de posição angular, tá? Então a gente tem a fórmula do movimento circular, que é essa aqui, x de t igual a vezes cosseno de θ, tá? Só que, como θ é igual a θ0 mais ômega vezes t, então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir o θ por isso aqui. Então a minha fórmula vai ficar desse jeito: x de t igual a A vezes cosseno de θ0 mais ômega t. Essa é a minha fórmula do movimento harmônico simples, tá? Então isso aqui é a equação do MHS. Então todo o cálculo, todo o movimento harmônico simples, a gente vai pegar essa equação aqui, tá? Então o que é que a gente tem aqui? O x é a posição do corpo, tá? O θ0 é o ângulo da posição inicial, tá? E a gente tem o ômega, que é a frequência angular. E ainda mais o t, que é o tempo. Beleza?
Tranquilo? Então, aqui a gente tem a nossa fórmula. X de t igual a A vezes cosseno de θ0 mais ômega t, onde x é a posição do corpo, θ0 é o ângulo da posição inicial, ômega é a frequência angular e t é o tempo. E como a gente tem uma fórmula, uma equação, a gente tem um gráfico também. Então, para isso a gente tem um exemplo, tá? Então, considere um corpo em trajetória horizontal massa-mola, tá? Considere um sistema massa-mola. Esse corpo tem frequência angular de ômega igual a π sobre 2 radiano por segundo. Com isso, queremos saber a equação desse movimento e o gráfico, tá? Então, aqui tem um movimento. Aqui é o movimento que ele faz. E aqui os dados do movimento. Repare que ele vem do menos 0,5, passa pelo zero, aí vai do 0,5, aí depois volta. Tá? Então ele vai do menos 0,5 até o 0,5 e volta. Vai e volta, vai e volta. Então aqui já tem um movimento harmônico sim. Considerando a posição do equilíbrio no zero aqui, então a amplitude, que é a maior distância do corpo até a posição de equilíbrio, vai ser 0,5. Daí, a amplitude é igual a 0,5. Beleza? Aí a gente tem o ômega, que ele já deu, que é π sobre 2. E considerando θ inicial, a posição angular, o ângulo da posição inicial, 0. Então, qual é a minha equação? Eu tenho a equação geral, que é x de t igual a A vezes cosseno de θ0 mais ômega t. Beleza? Eu vou substituir esses dados aqui nessa fórmula. Então vai ficar x de t igual a 0,5 vezes cosseno de 0 mais π sobre 2 vezes t. Beleza? Aí o que é que eu vou ter agora? X de t igual a 0,5 vezes cosseno. 0 não é nada, então só vou ter um π sobre 2 vezes t. Tá? Então essa é a equação desse movimento aqui. Tá? E para achar o gráfico, o que é que a gente vai fazer? Se lembram do primeiro ano? No primeiro ano a gente pegava o t aqui e substituía. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Ó. Para t igual a 0, eu vou ter x de 0 igual a 0,5 vezes cosseno de π sobre 2 vezes 0. Tá? Eu só peguei esse t aqui e substituí pelo 0. Tá? Então vai ficar x de 0 igual a 0,5 vezes cosseno π sobre 2 vezes 0 é igual a 0. Tá? Daí vai ser x de 0 igual a 0,5 vezes cosseno de 0 é 1. Então fica 1 aqui. 1 vezes 0,5 é igual a 0,5. Daí x de 0 igual a 0,5. Tá? Então, quando t é igual a 0, x é igual a 0,5. Beleza?
Para t igual a 1, eu vou ter x de 1 igual a 0,5 vezes cosseno de π sobre 2 vezes 1, tá? X de 1 é igual a 0,5 vezes cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, então x de 1 igual a 0,5 vezes 0. 0,5 vezes 0 é igual a 0. Daí, x de 1 é igual a 0. Tá? Então, quando t é igual a 1, x é igual a 0. Beleza? Vamos para t igual a 2. Tá? Para t igual a 2, x de 2 é igual a 0,5 vezes cosseno de π sobre 2 vezes 2. Esse 2 corta com esse 2 e fica x de 2 igual a 0,5 vezes cosseno de π. Cosseno de π é igual a menos 1, tá? Então, x de 2 é igual a 0,5 vezes menos 1. 0,5 menos 1 é igual a menos 0,5, tá? Então, x de 2 igual a menos 0,5. Então, para t igual a 2, x é igual a menos 0,5. Para t igual a 3, para t igual a 3, x de 3 é igual a 0,5 vezes cosseno de π sobre 2 vezes 3, tá? Então, disso vai dar x de 3 é igual a 0,5 vezes cosseno de 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2 é igual a 0. Então, x de 3 é igual a 0,5 vezes 0. X de 3 é igual a 0. Então, para t igual a 3, x é igual a 0. Tá? Para t igual a 4, o que é que eu vou ter? X de 4 é igual a 0,5 vezes cosseno de π sobre 2 vezes 4. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esse 2 com esse 4 e sobra um 2 aqui, tá? Então, aqui vai dar o que, ó? X de 4 é igual a 0,5 vezes cosseno de 2π, tá? Cosseno de 2π é igual a 1. Então, x de 4 é igual a 0,5 vezes 1. X de 4 é igual a 0,5. Então, quando t igual a 4, x é igual a 0,5, tá? E para t igual a 5, x de 5 é igual a 0,5 vezes cosseno de π sobre 2 vezes 5. X de 5 é igual a 0,5 vezes cosseno de 5π sobre 2.
Cosseno de 5π sobre 2 é igual a 0. Então, o que é que eu vou fazer aqui? X de 5 é igual a 0,5 vezes 0. X de 5 é igual a 0. Então, quando t é igual a 5, x é igual a 0. Então, vamos para o gráfico. Vamos montar o gráfico desse movimento. Tá? Para montar o gráfico, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar daquela tabelinha. Se vocês se lembram, é o seguinte, ó. X e t. Para t igual a 0, eu tenho um x. Para t igual a 1, eu tenho um x. Para t igual a 2, eu tenho um x. Para t igual a 3, para t igual a 4 e para t igual a 5. Então, a gente já viu a relação entre t e x, não é? Então, para t igual a 0, x é igual a 0,5. Para t igual a 1, x é igual a 0. Para t igual a 2, x é igual a menos 0,5. Para t igual a 3, x é igual a 0. Para t igual a 4, x é igual a 0,5. Para t igual a 5, x é igual a 0. Tá? Daí, o que é que eu tenho aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Para t igual a 0, x é igual a 0,5. Para t igual a 1, x é igual a 0. Para t igual a 2, x é igual a menos 0,5. Para t igual a 3, x é igual a 0. Para t igual a 4, x é igual a 0,5. E para t igual a 5, x é igual a 0. Tá? Daí, com base nessa tabelinha, eu vou fazer meu gráfico. Tá? Reparem que o x ele só vai de menos 0,5 para 0,5. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Marcar um aqui para 0,5 e um aqui para menos 0,5. Beleza? Aqui o tempo 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E o 0 vem aqui. Tá? Agora vamos lá. Ó. Olhando para essa tabela, quando t é igual a 0, x é igual a 0,5. Então, o meu ponto fica aqui. Quando t é igual a 1, x é igual a 0. Então, meu ponto vai ficar bem aqui. Quando t é igual a 2, x é igual a menos 0,5. Quando t é igual a 3, x é igual a 0. Quando t é igual a 4, x é igual a 0,5. Quando t é igual a 5, x é igual a 0. Tá? Agora, reparem que eu vou ligar esses pontos e vai ser o meu gráfico. Tá? Então, vou pegar daqui, vem daqui, aí vem daqui, daqui, daqui e aqui. Beleza? Então, esse é o gráfico de um MHS, de um movimento harmônico simples. Esse gráfico ele é chamado de gráfico senoidal. Então, vamos para um exemplo. Em um plano horizontal sem atrito, um corpo realiza um movimento harmônico simples obedecendo à equação. Então, aqui a gente tem a equação x de t igual a 0,3 vezes cosseno de π mais π sobre 2 vezes t. Tá? Determine as grandezas a seguir. Letra A, a amplitude. Letra B, a pulsação. Letra C, o período. Letra D, a posição do corpo em t igual a 6 segundos. Tá? Então vamos para a resposta.
A resposta da letra A vai ser o seguinte, ó. O que eu quero? A letra A quer a amplitude. Beleza? A amplitude é dada pelas letra A, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar a equação geral, que é essa aqui, x de t, igual a A vezes cosseno de θ zero mais ômega t, com a equação que a questão me dá, que é essa aqui, tá? Então, qual é a equação? X de t igual a 0,3 vezes cosseno de π mais π sobre 2 vezes t, tá? Ele quer amplitude, que é o Azinho aqui. Então, comparando, veja bem, ó, comparando, o meu A é esse aqui, tá? Então, a minha amplitude é igual a 0,3. A letra B, ele quer a pulsação, que a gente também chama de frequência angular. Beleza? E a gente viu que a frequência angular é dada por esse ômegazinho aqui, tá? Então, vou comparar de novo. Reparem que o ômega, ele está aqui, ó. Está multiplicando o t. Então, a minha frequência angular vai ser π sobre 2, tá? Então, minha frequência angular é igual a π sobre 2. Vamos para a letra C. Letra C, ele quer o período. A letra C, ele quer o período. Eu tenho uma relação entre frequência angular e frequência, tá? Frequência é uma coisa que a gente chama de f. Agora, frequência angular, que é o nosso ômega, é outra coisa, beleza? E eu tenho uma relação entre elas, eu tenho uma fórmula. Então, a fórmula da frequência em função da frequência angular é igual a isso aqui, ó. Frequência angular é igual a 2π vezes f, tá? Agora, se vocês se lembram no vídeo passado que f é igual a 1 sobre t, então a frequência angular em função do período vai ser essa aqui, tá? Então, dá para eu achar o período através da frequência angular, beleza? E eu vou usar essa fórmula aqui, tá? Usando essa fórmula, eu tenho frequência angular igual a 2π sobre t. Na letra B, eu tenho a frequência angular, que é, π sobre 2, tá? Eu vou substituir bem aqui, então vai ficar π sobre 2 igual a 2π sobre t, tá? Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer meio para os extremos, que vai dar π vezes t igual a 4π, tá? Eu quero isolar esse t aqui, então vou pegar esse π, passar para o outro lado, dividindo. Então, t igual a 4π sobre π. Eu vou cancelar esse π com π.
e o meu t vai ser igual a 4, tá? Então, meu período dessa equação é igual a 4, beleza? E eu tenho também a letra D. A D, ele pede a posição do corpo em t igual a 6 segundos, tá? Então, eu tenho essa fórmula aqui que ele deu, 0,3 vezes cosseno de π mais π sobre 2 vezes t, beleza? Para t igual a 6, o que é que eu vou ter? Ó? X igual a 6 igual a 0,3 vezes cosseno de π mais π sobre 2 vezes 6, beleza? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esse 2 com 6 e vai ser o que? Vai dar 3, porque 6 dividido para 2 é igual a 3, tá? Então, o meu x vai ser x de 6 igual a 0,3 vezes cosseno de π mais 3π, tá? π mais 3π π mais 3π é igual a 4π, tá? Então, x de 6 igual a 0,3 vezes cosseno de 4π. Qual é o cosseno de 4π? Cosseno de 4π é igual a 1. Então, 0,3 vezes 1. Então, 0,3 vezes 1 é igual a 0,3. Daí, quando t é igual a 6, o meu x é igual a 0,3. Beleza? Então, esse é o meu resultado. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dá aquele joinha, né, que ajuda muito o canal. E qualquer coisa, coloca aqui nos comentários que a gente responde, tá? Falou!